Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a reunião territorial do Plano Diretor que acontece hoje a partir das 6 da tarde em Del Castilho. Você acompanha aí imagens de outras reuniões já realizadas. A de hoje será a 7ª reunião. O objetivo é debater as proposições do novo plano diretor da capital. Vereadores, representantes da prefeitura e moradores vão discutir temas ligados à área de planejamento 3.4, que abrange 7 bairros, entre eles Inhaúma, Tomás Coelho e Higienópolis. Você poderá acompanhar a transmissão da audiência pelo nosso canal na TV digital em 10.3 ou pelo YouTube. E eu recebo agora a vereadora Rosa Fernandes, vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal do Rio. Boa tarde, vereadora, mais uma vez aqui no nosso CRN, primeira edição, participando com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Vereadora, pedi para a senhora falar qual a expectativa, assim, para essa reunião nessa região. Primeiro, é um prazer estar aqui sempre, né? Porque é uma forma da gente divulgar os trabalhos da casa, levar para a população a dinâmica que a gente tem. E agora a gente está com foco no plano diretor. E hoje é uma área muito importante. Inhaúma, Del Castilho, Engenho da Rainha, são áreas que têm hoje uma mudança grande a partir do corte dos bairros em relação à linha amarela, né? E ali você divide o bairro e você cria algumas dificuldades, ou para um lado ou para o outro. Nós temos os problemas que são genéricos a todas as áreas da cidade: saúde, educação, segurança. Esses 3 pilares são pilares que vão estar sempre em evidência em toda discussão. Mas naquela área, eu conheço um pouco aquela região e acho que a revitalização das áreas públicas, a questão da infraestrutura, a questão dos alagamentos. No Engenho da Rainha nós temos vários pontos de alagamentos que precisam ser resolvidos. São áreas que têm muitos conjuntos habitacionais, que precisam também de revitalização, de cuidados para que não se degradem. Então, é uma região que é uma região importante em termos de localização. Ela está numa área que tem acesso à Barra da Tijuca, ao centro da cidade. É uma área de muita movimentação, de muita circulação, mas que ela precisa ter um levante, né? Porque o corte da linha amarela deixou, tanto um lado quanto o outro, carente de me olhem, invistam em mim e me tornem arrumados, em condições dignas, com as questões básicas resolvidas. Eu acho que aquela região é uma região que tem que ter um olhar diferenciado, mas nada disso tem importância se não tiver a participação da população. Os moradores é que vivem o dia a dia. Nós temos uma visão de quem está ali, que conversa, que escuta, que troca ideias com o morador. Mas quem sente, na verdade, é a população, e é ela que tem que estar lá na oportunidade da discussão do plano diretor, porque essa é uma oportunidade que não é comum. De um modo geral, o plano diretor é feito sem ter a busca da participação da população, e esse é um desenho de definições pelos próximos 10 anos. Então, não deixem de participar, compareçam, digam o que vocês pensam, para que a gente possa ter condições de fazer as modificações que vocês entendem ser importantes. Vereadora Rosa Fernandes, vice-presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa sorte para vocês da comissão na reunião de hoje, vereadora. Muito obrigada. Tchau.
A fome no estado aumentou 400% nos últimos 4 anos. 15% da população não tem o que comer. A partir desses dados alarmantes, a Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria da Câmara Municipal realizou um debate público no Palácio Pedro Ernesto e prepara o mapa da fome no município. Veja com Simone Braga. Além dos vereadores, participaram do evento representantes das secretarias municipais de assistência social e de trabalho e renda, ONGs e coletivos que atuam no combate à fome e à insegurança alimentar na cidade do Rio de Janeiro. Um encontro como esse, chamado pelo Legislativo, é importante em que nós temos que pensar que realidade que é essa, que demanda que é essa e que ações estão sendo realmente efetivadas. De acordo com dados divulgados pela Ação da Cidadania sobre a insegurança alimentar no estado fluminense, como parte da pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a fome no Rio de Janeiro aumentou em 400% nos últimos 4 anos. São 15% dos fluminenses que não têm o que comer e mais da metade da população convive com algum grau de insegurança alimentar. A pesquisa foi um dos temas do debate público. A fome no Rio de Janeiro, segundo esse levantamento, ela é predominantemente feminina, negra, pobre. Isso devia nos escandalizar. A representante do secretário de Trabalho e Renda apresentou o orçamento atual da secretaria. O prefeito, muito sensibilizado com essa questão da insegurança alimentar dos cidadãos, ele aumentou e ele deu um crédito, então, de mais 4 milhões ao orçamento já previsto, totalizando o valor de 8 milhões e 400 mil reais para as alimentações nos restaurantes populares da cidade administrados pela prefeitura. O vereador Raimundo destacou a importância das ações de combate à fome. É preciso mais do que apenas debater, e nós sabemos disso, é preciso construir condições adequadas para que os homens e mulheres brasileiros e os homens e mulheres deste planeta tenham condições, de alimentar-se e de alimentar os outros. O passo que a gente está dando hoje não é um passo para construir uma pequena vitória, mas para a gente fazer a sociedade mundial, a sociedade brasileira, a sociedade carioca, a sociedade do nosso bairro, da nossa rua, da nossa comunidade, entender que se um só ser humano passa fome, a fome é a fome da humanidade. É importante que nós, enquanto Frente Parlamentar de Combate à Fome, aqui da Câmara de Vereadores do Rio, nós continuemos cobrando, fiscalizando. O número de refeições servidas tem que ser um número muito maior, as localidades que têm que ser assistidas também muito maior. Daí a importância da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto de Nutrição da UFRJ, mapear esses locais. A partir de agora, os blocos carnavalescos do Rio são patrimônio cultural carioca. A lei aprovada pelos vereadores do Rio foi comemorada pelos foliões. A reportagem é de Ingrid Bart. Os blocos carnavalescos são manifestações culturais e foram fundamentais para a retomada e consolidação do carnaval de rua da cidade do Rio. Alguns tradicionais e concorridos chegam a alcançar cerca de 1 milhão de pessoas em certos desfiles. O diferencial está nas atrações especiais, além da tradição e sucesso em carnavais passados. E as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor. O projeto foi aprovado em segunda discussão na sessão plenária da última quarta-feira. O vereador Tarcísio Mota é o autor da lei que declara como patrimônio cultural carioca os blocos de carnaval de rua. O Carnaval do Rio de Janeiro, ele hoje é o carnaval de rua, com os blocos espalhados pela cidade inteira. A gente quer, inclusive, que esses blocos estejam cada vez mais presentes na Zona Norte, na Zona Oeste, e que eles possam ser entendidos como alguma coisa da identidade da nossa cidade. Então, é uma espécie de reconhecimento institucional importante, político, de algo que a gente sente a cada carnaval nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Foram 2 anos sem carnaval de rua, mas apesar disso, as pessoas que estão à frente dos blocos comemoraram a aprovação da lei. É muito importante isso
para os blocos de rua, porque não só reconhece a importância desse carnaval, a importância desse tipo de manifestação dentro da cultura da cidade, como também resguarda para nós o nosso direito de liberdade de expressão, resguarda e garante e reafirma o nosso direito a ocupar essa rua, ocupar esse lugar público, e que a gente possa cada vez mais fazer o carnaval de forma livre. Isso é uma medida protetiva, isso nos ajuda, isso acaba dando mais força para um movimento que vem acontecendo nos últimos anos de reconhecimento da importância do carnaval de rua para a cidade do Rio de Janeiro, de maneira diretamente ligada à cultura, à economia e outros aspectos da nossa vida cotidiana. O presidente da Câmara Municipal de Itaguaí foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto hoje pela manhã. Mariana Rosadas acompanhou. Gilberto Chediak Leitão Torres, é mais conhecido como Gil Torres, está no segundo mandato como vereador em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, pai de 2 filhos e policial militar desde 2014. Atualmente é o presidente da Câmara Municipal da cidade e, nesta segunda-feira, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da capital fluminense, pelas mãos do parlamentar carioca Luciano Vieira. Estou muito feliz, a medalha de suma importância, né? Pedro Ernesto, que foi uma figura ilustre de suma importância na década de 30, na qual ainda o município, na verdade, era a capital, né, do Brasil. E é muito gratificante agradecer ao Luciano pelo reconhecimento. O Gil foi uma pessoa que eu conhecia e me identifiquei muito pela forma de trabalhar, né? Tá na rua sempre atendendo a população, atendendo aqueles que mais precisam, que essa é a minha linha na política. Então, além de jovem, promissor, a mesma característica minha na política muito me identificou, por isso eu escolhi dar essa homenagem para ele, esse cara do bem, trabalhador que ele é. Até o próximo dia 30 de junho, a fachada da Câmara terá uma iluminação especial à noite. As cores do arco-íris iluminam o Palácio Pedro Ernesto em comemoração à Semana do Orgulho LGBTQIA+. O Dia do Orgulho é comemorado mundialmente em 28 de junho, data em que militantes da causa decidiram enfrentar a repressão da polícia, que pretendia fechar um bar na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O ato virou símbolo da luta contra o preconceito à comunidade LGBTQIA+, em todo o planeta. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e às 17h50 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.